Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E estamos iniciando mais um episódio. E aí, Laura, de malas prontas para mais uma viagem? Sim, acho que estou de malas prontas pra gente vivenciar essa viagem que vai ser esse podcast. Né? Hoje a gente escolheu um tema que a gente particularmente gosta muito. E que a gente sempre fica falando aqui, né? Que é sobre viagens. O que significam as viagens, como cada um interpreta, como que é pra cada um viajar. Mas me conta, Débora, qual é a sua recordação, assim, da primeira viagem que você fez? O que você acha que a viagem representa pra você? Eu acho que quando eu era a criança assim, que viajava nas ideias pensando em viagens. Porque eu lembro que a minha família não tinha o hábito de viajar frequentemente. Então a primeira viagem que eu fiz foi em 2016. Eu já era uma adulta, acho que eu tinha 18, 19 anos. Mas antes disso era só viagem pro interior, e aí eu não considerava muito viagem, porque pra mim não era uma aventura de, sei lá, pegar um avião, de pegar um ônibus de viagem e ir. Era só um ônibus normal, ou se não metrô, e aí chegava no nosso destino. E aí essa primeira viagem foi após a doença do meu pai, então aí foi uma viagem que deu uma ressignificada em tudo. E foi muito legal. Mas eu acho que a tua pergunta me fez recordar de algo muito anterior, sobre como eu enxergava as viagens. Então eu lembro que quando eu era criança, nesse meu momento de pensar em tudo isso, eu falava que eu queria ser uma hippie, uma pessoa hippie. Porque pra mim as pessoas que eram felizes e que conheciam o mundo inteiro eram só os hippies. Então eu tinha construído essa ideia de eu vou ser hippie porque eu vou estar hoje aqui, amanhã eu vou estar em outro lugar, e aí depois de amanhã eu vou estar em outro lugar, e aí eu tinha construído essa ideia de, sei lá, eu vou vender minha arte. Eu acho que até em um outro episódio eu falei que eu queria muito trabalhar com algo que não me prendesse. Porque eu tinha essa construção ainda de que eu quero conhecer o mundo, eu quero continuar viajando. Se eu tiver no trabalho que me prende, eu não consigo fazer isso. E aí eu lembro de construir muito essa ideia sobre viagem, né? Óbvio que hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Não vou ser mais hippie, não dá, não rola. Acho que tudo bem que eu não vou falar que não combina comigo, porque eu acho que ainda lá no fundinho... Seu espírito. Ainda surge uma vontadezinha. Às vezes dá vontade de jogar tudo pra cima e vender minha arte na praia. Mas e é isso. E a sua primeira viagem? Como que foi? Quando que foi? Então, acho que essa coisa de viajar sempre teve muito relacionado com a minha família. E aí uma visão oposta, assim. Acho que eu aprendi com os meus pais, na verdade, a gostar de viajar. A gente sempre viajou. E a gente sempre viajou pro interior. Então, a viagem pra mim tá relacionada com o prazer de estar com pessoas que eu gosto, me divertir em lugares. Então, lembro que eu era pequena, então a gente ia pro interior, eu ia com os meus primos e a gente brincava muito, assim. Então, eu tenho muito essa imagem de viagem, assim. E os meus pais, eles sempre tiraram, assim, uns 15 dias ou até um pouquinho menos, ali nas férias escolares. E a gente ia sempre para uma praia, né? Então a gente ia sempre ali pra Ubatuba, sabe? Para esses lugares assim. Então era maravilhoso, porque eu ficava já esperando esse momento. Depois que a gente cresceu, as coisas foram mudando e a gente nunca mais fez. Mas a viagem eu acho que tá relacionada muito com esse momento da minha vida, sabe? Até algo que os meus pais sempre incentivaram, né, a gente a fazer. Então, quando eu fiz os meus 18 anos, que eu pude... Até antes, na verdade, eu acho que eu viajei sozinha com amigas até antes dos 18. Mas eu lembro da minha primeira viagem internacional em que eu fui sozinha, porque a primeira viagem internacional que eu fui foi com a minha irmã. Mas eu lembro a primeira que eu fiz sozinha, que eu paguei, que eu, sabe, tinha um gostinho especial, assim, foi com amigas. E falando sobre viagem, eu acho que pra mim representa muito isso, assim, muito do meu lado curioso,
né, que a gente já até trouxe aqui, que foi esse lado que me levou à psicologia, que foi esse lado que me levou a várias coisas da minha vida. E eu acho que a viagem tá muito atrelado a isso, sabe? Então, de viajar, de conhecer pessoas novas, de me conectar com outras coisas que até então eu não tinha acesso, né? Então, é sair daquele mundinho para olhar as coisas de uma outra forma, assim. Eu gosto muito de olhar para como as pessoas naquele lugar vivem, o que elas fazem, sabe? Uma coisa meio fantástica, assim, sabe? Onde vivem, o que fazem. Mas é algo que me encanta, assim, sabe? Eu acho que a viagem, ela tem esse espaço, assim, pra mim. É algo que eu gosto muito de fazer. Não dá, né, pra gente viajar sempre, mas é algo que eu gosto muito de fazer. Que legal. E você foi falando e eu fiquei pensando o quanto que a viagem significa alguma coisa para cada pessoa. Eu acho que no teu contexto era esse conforto, parece a forma que você fala, essa união, essa junção de diferentes pessoas para viver o mesmo propósito. E aí eu fiquei pensando o quanto que a minha visão de viagem era totalmente diferente. Então, inicialmente, quando eu comecei essa vida de viajante, não que eu seja tão viajante assim, galera. Mas eu lembro que quando eu comecei, pra mim a viagem era um sinônimo de liberdade. E aí eu gostava muito de me imaginar viajando, porque eu pensava muito, eu posso ser quem eu quiser onde eu estiver. E aí tem muito a ver com a minha história de vida, várias coisas que eu trabalhei em terapia nesse período. Mas eu lembro que pra mim era sinônimo de liberdade. E aí eu acho que perceber isso mudou também um pouco disso. Porque ao mesmo tempo que eu tinha isso de conhecer essa curiosidade, de saber como que é a cultura, do que é uma comida típica, sei lá, no interior de São Paulo, que é diferente daqui de São Paulo, capital. Sei lá, do básico, de saber o que é comida, até saber o que é trabalho lá, como que as pessoas se relacionam, tudo. Pra mim sempre foi muito importante. Só que eu percebi que pra mim, naquele momento, era mais importante essa minha sensação de liberdade, sabe? Eu acho que por vir de uma família que não tinha muito costume de viajar, pra mim estar viajando era... Eu posso estar em qualquer lugar, a qualquer momento, eu posso ser quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu acho que foi muito libertador também desconstruir isso. Porque eu só me sentia livre em viagens. Em todo o restante do ano, das estações, pra mim era muito difícil estar em casa. Então eu me imaginava muito viajando porque parecia que era onde eu poderia ser eu e... Quem você era. Exato. Então eu sempre associava a minha liberdade a lugares diferentes. E foi muito legal desconstruir. Então hoje eu consigo perceber que eu tenho uma outra visão sobre o que é viagem. Você ia falar o quê? Não. Acho que a gente vai construindo, né? Sim. Tudo é um processo. Sim. E aí eu acho que eu tô nessa fase de construção. Principalmente porque cada uma das viagens que eu fiz foram com pessoas diferentes. Fiz viagens sozinha e cada uma gerou uma coisa diferente, sabe? Um sentimento, uma sensação muito diferente. Então acho que eu tô nesse processo de construção. E que interessante, assim, ouvir você falar, porque a viagem pra mim, você trouxe, né, muito sobre conexão. Muito sobre me conectar com pessoas que vão comigo, que estão comigo, mas também me conectar com os lugares e com as pessoas daqueles lugares, né? Então, o meu olhar é muito... O que as pessoas aqui fazem? É a primeira coisa que passa pela minha cabeça. Se eu morasse aqui, aonde eu estaria? Tipo, onde eu ia me divertir? Onde eu ia trabalhar? Então, a minha cabeça vai muito pra esse lado. Parece pra você já é o oposto, né? Não o oposto em si, mas já vai pra um outro lado. Que é um lado de eu cheguei nesse lugar, ninguém aqui me conhece, né? Eu tô aqui vivendo uma coisa que eu não vivi, eu tô aqui experienciando algo diferente, muita essa sensação de liberdade, né? De poder ser quem eu quiser ser dentro desse ambiente. E é muito legal, assim, os significados que a gente vai dando pras viagens, né? Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que ela fala assim: me sinto em casa em qualquer lugar, mas sou turista em todos. Né? Que eu acho que são esses dois pontos que a gente tá trazendo, assim, de a gente, ao mesmo tempo que
pode se sentir familiarizado em qualquer lugar e pode despertar até outras reflexões, se conectar com outras coisas. A gente também está sendo ali um viajante, né? Um turista, né? Então a gente também é visto assim. E como que é isso dentro da nossa cabeça, né? Eu acho que, escutando você falar isso, eu acho que eu me sinto realmente em casa em qualquer lugar. E eu não tinha parado pra pensar sobre essa parte do turista. Mas nós somos, né? Porque eu acho que a primeira coisa que eu faço quando eu chego num lugar também é tentar me conectar com aquele lugar. Pra eu realmente me sentir em casa, seja qualquer lugar que for. Seja, sei lá, numa viagem, seja no emprego, seja em qualquer lugar. A primeira coisa que eu tento fazer é me sentir em casa. Porque se eu não me sentir em casa, eu não consigo ficar naquele lugar. Então, eu lembro, você foi falando e eu lembrei de uma vez, quando eu fui pra Floripa, primeira vez que eu fui pra Floripa, o primeiro lugar que eu fui foi no mar, pra eu tentar me conectar. Porque pra mim aquilo seria muito simbólico. E quando eu tava chegando na cidade, eu lembro que eu peguei um Uber e o motorista falou que a cidade ela não aceita todos os turistas, todos os visitantes. Porque eles chamam Floripa de Ilha da Magia. E aí, por ser uma ilha mágica, ela não aceita todo mundo que chega. Mas como assim não aceita? A pessoa não consegue ficar. É como se a ilha mais mágico, assim, um negócio mais... mais místico. Tá, místico, Tá. Então, uma pegada mais mística. Então, tem gente que não se sente bem, passa mal, não consegue ficar na cidade. Uau! E eu lembro dele falando isso, eu falei, eu vou me conectar com a cidade, eu preciso me conectar. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar aqui nos meus 5 dias e você vai me aceitar. Vocês que me aguentem aqui, ilha. Mas foi basicamente isso. E aí eu comecei a perceber o quanto que pra mim também era importante me conectar a esse lugar. Porque senão não faria sentido. Tá, mas eu acho que você foi falando e faz sentido, assim, né? De tentar se conectar. E aí, mesmo sendo um turista, mesmo a gente sabendo que aquele lugar não é de fato a nossa casa, é tentar achar alguma coisa nele de familiar. Né? Eu acho que a gente faz muito isso e agora levando não só para situações de viagem, mas situações em que são meio desconfortáveis a gente passar, a gente sempre tende a achar algo familiar, sabe? Pra gente se vincular. É tipo, aqui pode ser que seja o meu porto seguro, lugar quentinho, lugar que eu vou me voltar a talvez alguma familiaridade. Né? Como nas viagens a gente procura esses lugares, né? Você falou do mar, dessa conexão, acho que o mar também pra mim é algo que me conecta muito, sabe? E que me conecta até comigo mesmo, assim. Então ele tem esse essa parte, assim, esse poder, né? Essa coisa, assim, nele. Sim. E você teve algum lugar, assim, que você foi, que você queria voltar, assim, que você foi pra aquele lugar e você pensou assim, nossa, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não gostei de estar aqui, que foi muito ruim, assim, de viagem? Olha, o lugar que eu tenho muita vontade de voltar é Floripa, porque eu amo o mar, né? Então, acho que ela tem 20 e poucas ilhas e eu não consegui ir em todas. 20 e poucas praias, eu não consegui ir em todas. Então eu tenho muita vontade de voltar pra lá. Eu acho que também porque eu me senti muito conectada. Eu sou apaixonada pela natureza e lá eu fiz muita trilha, tive muito contato com o mar. Então é um dos lugares que eu tenho muita vontade de voltar. Um lugar que eu não voltaria, eu acho que eu não tenho. Por enquanto eu não tenho. Não consigo me recordar de algum lugar que eu fui que eu não gostei. Então eu tenho experiências com pessoas que eu não voltaria a viajar. Então, tipo, olha, essa viagem não foi muito boa por conta de esse acontecimento X que essa pessoa causou. Aí eu tenho vontade de não voltar nunca mais lá com essa pessoa. Tá, faz sentido. Porque a viagem não foi tão boa por conta disso. Mas de lugares, eu acho que todos os lugares que eu fui até o momento eu gostei muito. E você?
enquanto eu te perguntei isso, eu fiquei pensando o que eu responderia. E eu acho que também vem desse lugar de... Não sei, eu acho que por ter essa postura aberta, talvez que a gente tem em conhecer lugares, em entender e ser curiosa com as coisas, também possibilita a gente enxergar várias coisas nesse ambiente, né? Que não necessariamente só o lado ruim. Um lugar que eu fui, e aí eu sei que vão ter várias pessoas falando um monte de coisa aqui, mas um lugar que eu fui que particularmente eu tava esperando um lugar muito mágico, e aí eu cheguei e realmente é bonito, mas não tem, não senti, sabe? Algo que, aquela conexão, não conexão, mas aquela magia que as pessoas falavam, assim. É Jericoacoara. Todo mundo fala que é o paraíso brasileiro. É o paraíso brasileiro que fala? Caribe, né? O Caribe brasileiro. Lugar bonito aí. E assim, realmente é muito bonito, só que não tudo aquilo que falavam, sabe? E eu acho que eu tive algumas experiências com pessoas locais de lá que também não foi muito agradável, assim, sabe? Pessoas meio arrogantes e tal. Então, que me fez pensar assim, tem outros lugares pra conhecer antes de voltar, sabe? Não um lugar que eu pensaria nesse momento da minha vida pra voltar. Não que eu nunca mais voltaria, mas, né? E eu fiquei pensando como a viagem tem disso, né? Não é só o estar viajando, mas a experiência que a gente tem em fazer isso. Sim. Né? O ambiente, as pessoas, como a gente é recebido. E eu acho que isso muda total a viagem, né? Eu acho que principalmente pra quem é muito perfeccionista, que tem esse negócio de planejar os mínimos detalhes. Porque eu lembro de uma viagem que eu fiz quando eu fui pro Beto Carreiro. Tava chovendo. Ai, que bosta. Mas o bom é que os brinquedos funcionam na chuva. Tá. Só que, vamos pensar... Montanha-russa na chuva é uma delícia, né? Mas se eu te falar que foi... É uma delícia. Chuva na cara. Eu tava de capa de chuva, então menos mal. Só não deu pra ficar de óculos, mas ok. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, se eu fosse uma pessoa assim, total perfeccionista, eu ia falar que tá chovendo, e aí, perdi meu ingresso. Não vou em lugar nenhum porque tá chovendo, estragou o meu passeio. Então, eu acho que também isso depende, a experiência de cada um depende disso também. De tanto de energia que você coloca naquilo pra dar tudo certo. Então, pra viagem, eu sou uma pessoa zero preocupação. Então, planejei, tipo, hoje meu dia no Beto Carreiro. Como que vai ser lá? Eu sei que pode ter fila de eu ficar 2 horas em cada fila. Então, não é que eu espero o pior, mas eu também não vou planejar de que eu vou ficar meia hora só na fila. Porque eu sei que a realidade não é essa. Então, eu acho que eu tento me preparar porque é real. Então, eu vou pra uma cidade nova, um lugar que eu não conheço. Eu não sei como são as pessoas de lá. Eu não sei como que vão me receber lá. Então eu tenho que me preparar pra realidade. Porque aí se a gente for muito preso nisso de vai dar tudo certo, vai ser tudo muito bom, a gente pode se frustrar. E você é do tipo de pessoa que é mais planejado, que tipo assim, cria roteiros, que faz coisas, ou é mais deixa a vida me levar, vou só escolher o destino, acomodação e o resto a vida vai trazendo? Como que é? Depende do tipo de viagem. Tá. Se for uma viagem pra descanso, deixa a vida me levar. Então, se der tempo pra conhecer um ponto turístico, eu vou. Se der tempo pra ir no parque, eu vou. Mas se for um negócio assim, curtição, amigos, aí eu planejo tudo. Ou senão sempre tem alguém no grupo que é o mais planejador. Porque a gente se conhece, né? E eu sei que se eu pegar tudo isso, toda essa responsabilidade, eu vou querer carregar todo mundo nas costas. Então eu vou planejar horário. Se eu marquei 9 horas e a gente sair 9h15, 9h30, 10 horas, eu vou ficar muito frustrada. Ah, você se apega o horário. Sim. Tá. E aí esse é meu problema. Porque se eu marquei 9 horas, eu quero todo mundo pronto saindo 9 horas. E aí eu viro a chata. Entendeu? Então, pra não ser a chata, eu prefiro ser a despreocupada.
Então vamos planejar, vamos no parque? Tá bom, vamos no parque hoje. Não me fala horário, só vamos ao parque. Tá, entendi. Sim. Eu acho que eu sempre fui... Na verdade, depende muito, né, de contextos, assim. Então, depende do que a gente vai fazer. O meu namorado é uma pessoa muito organizada, assim, também. Então, ele acaba assumindo algumas responsabilidades. Mas eu gosto sempre de pensar, assim, em quais lugares eu gosto de ir e tal. Só que, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa mais desapegada, assim. Então, eu acho que antes eu era muito assim, sabe? De horários e coisas e fazer tudo certo. Mas aí eu comecei a ver o quanto de coisa eu perdia também, porque eu ficava tentando controlar na minha cabeça. Então a gente tem tantos minutos pra fazer tal coisa até ir pra dar tempo de fazer a outra. E o quanto eu deixava de aproveitar da experiência de estar ali, estar viajando, né? Então eu acho que eu abri mão um pouco dessa questão, sabe? De vamos só curtir, a gente planejou, mas se de repente alguma coisa sair fora disso, acontece, né? Eu também consigo controlar tudo, assim, eu acho que me trouxe mais leveza até pra viagem, pra não ficar algo tão pesado. Isso é tão libertador, né? É muito libertador. E quando eu tô viajando, eu sou do tipo de pessoa, assim, eu entendi isso viajando, né? Porque antes eu queria fazer tudo junto, sabe? Então, se eu tava viajando com você, a gente tinha que ir nos mesmos lugares, a gente tinha que fazer as mesmas coisas. Só que isso era pesado, porque, tipo, às vezes eu não queria fazer, né? Às vezes eu acabava cedendo muita coisa ali que a pessoa queria fazer e não fazer as coisas que eu queria. Quando eu entendi que tá tudo bem a gente se separar, você ir fazer uma coisa, eu ir fazer outra, tudo bem, a gente tá ali na mesma viagem, mas a gente tá curtindo coisas diferentes, sabe? Aproveitar um pouquinho mais a nossa individualidade. Eu acho que isso também foi muito libertador. De tipo, se eu quiser dar uma volta ali no quarteirão e você quiser ir naquela loja, tá tudo bem, sabe? De não fazer as coisas tudo tão junto e tão próximo, assim. Eu sempre fui essa pessoa desapegadona. Desapegada de... eu não quero ir pro parque hoje, vai lá. Eu sempre fui muito desapegada. E aí eu acho que as pessoas que estão ao meu redor são as apegadas. Isso não cria. Isso cria ali algo do tipo... mas se você não quer minha companhia, né? Rola um pouquinho disso também, quando você assume essa postura mais desapegada. Sim. E aí também vira um outro problema, né? Por isso que eu acho que é importante também a gente sempre comunicar, né? De como que é pra mim. Pra mim tá tranquilo se a gente fizer isso. Ou até algo que você já trouxe aqui, né? De entender quais pessoas você vai viajar e quais pessoas você não vai viajar. Exatamente. Tem uma pessoa que pode ser super sua amiga, mas, cara, não combina pra viajar com você, porque os estilos são muito diferentes. E tudo bem também, né? Então, se entender. Como todo esse processo de autoconhecimento, né? Eu acho que a viagem traz muito disso. Sim. Eu acho que é porque... Na viagem já tem a questão de eu não sei como que vai ser onde eu tô indo, parece que envolve muita vulnerabilidade, de eu não sei onde que eu tô indo, eu não sei se eu vou ser bem recebida, eu não sei se vai dar certo na hora de fazer o check-in, na hora de fazer o check-out, então a gente já tem muita coisa pra se preocupar. E aí parece que eu tenho essa sensação de que a gente fica um pouco mais fragilizado antes de começar a realmente se divertir, sabe, tipo no sentido de... Tem que dar tudo certo pra eu pelo menos chegar e me estabilizar, entrar, pegar a chave, entrar lá no hotel. Aí pronto, posso aproveitar agora. E aí parece que isso gera muita coisa e parece que sempre na viagem tem essa pessoa de tudo certinho, de vamos seguir o roteiro. Então você foi falando e eu fiquei pensando quanto que hoje eu tô mais nisso de se der tempo, deu, se não der, tá bom, amanhã a gente vai. Se não der, quando a gente voltar aqui nessa cidade a gente vai. Porque não dá pra ficar pilhado nisso. É muito cansativo. Sim, demais. A gente acaba colocando e gastando toda a nossa energia pra seguir o roteiro, né? Exato. Fazer esse checklist de coisas que precisam ser feitas, mas que não necessariamente fazem sentido naquele momento, ou a gente vai aproveitar aquilo, né? De só
E porque tem algo também no não planejar que é legal, né? De entender as vivências, sentir ali, de repente quero ficar um pouquinho mais nesse lugar, porque eu só marquei ali 1 hora pra ficar, sei lá. Então, tem algo também inesperado que faz a gente vivenciar coisas que até então a gente não imaginava. Sim. Né? Eu lembro que em uma das viagens que eu fiz com meu namorado, a gente já tava viajando uns dias, assim, e a gente tava num lugar que a gente queria muito conhecer. E aí a gente saiu um dia, sério mesmo, a gente saiu um dia e começou a andar pelas ruas. E aí a gente começou a entrar numas ruinhas, assim, e a gente deu pra um parque. Daí eu falei, vamos entrar no parque? Ele, vamos. E aí nesse parque tava rolando um show, e a gente ama show, que era tipo meio um festivalzinho ali, sabe? E aí a gente ficou lá um pouquinho, viu, andou, comeu nas barraquinhas ali da rua. Então foi super gostoso, sabe? Foi um momento que a gente falou, a gente não quer fazer nada, a gente só quer andar e olhar. Então, o quanto que esse não planejar tem algo muito legal, né? De viver coisas que o planejamento não te proporciona, né? Exatamente. Você vai falando, eu fiquei pensando o quanto que o meu planejar é muito prático. Tipo, eu só planejo, eu vou pra tal lugar. É hoje, tá? Hoje é isso. E você foi falando e me veio muito na cabeça quando... Eu acho que a minha primeira viagem sozinha, como adulta, sem meus pais, foi com meu irmão. E a gente fez muito isso. De só sair pra andar. Já vamos sentido tal lugar, a gente só vai ir. E é o tanto de coisa que a gente encontrou nesse só andar. Meu, transformador. Coisa que a gente não costuma fazer em viagens, né? A gente segue muito roteiro e a gente perde momentos como esse. Se vocês não tivessem saído só pra andar, vocês não teriam vivenciado isso. Talvez não teria sido tão especial. Sim. Então, quanto que a gente se prende do conhecido e não vive o desconhecido. Por quê? Por que não viver o desconhecido ainda, Débora? Mas eu pensei o quanto que a gente faz isso também fora das viagens, sabe? No processo da vida mesmo. A gente só vai para lugares conhecidos, né? A gente não... quando a gente entra muito nesse piloto automático, a gente só frequenta os mesmos lugares, as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E até dentro da nossa própria cidade a gente esquece, né, de se expor também nesses desconfortos e viver coisas que não são convencionais. Não que a gente precise fazer isso todas as vezes, mas como a gente acaba vivendo muito nesse piloto automático, né? Fiquei pensando o quanto que isso tem a ver com a sensação de se sentir em casa. Porque eu fiquei pensando na casa literal, na casa... Qual é o nome? Na casa física. Porque fiquei pensando o quanto que ela representa segurança. E aí o estar em lugares que são cômodos, fazendo coisas que são cômodas dentro daquela normalidade, o quanto que isso é confortável, de estou segura aqui. E aí foi uma construção que nós criamos. Porque também me faz pensar quando éramos nômades. Então, provavelmente a casa foi criada para proteção. De olha, eu tô vivendo no meio do mato, vai que vem um leão, um tigre, um javali. Eu preciso de alguma coisa para me proteger. Do frio também, da chuva. E essa ideia de nômade, né? Como agora tem voltado esse conceito. Sim. Né? Os nômades digitais, assim. Então, como que isso tem... Que é exatamente isso, né? É viver... tornando todos os lugares a sua casa, né? Então, como que, de certa forma, ali a gente começou a nossa trajetória enquanto espécie sendo nômade, aí veio aquele período, né, do cultivo, da agricultura, que proporcionou a gente se estabilizar em lugares físicos, assim, né, para morar e construir. E aí a gente foi se desenvolvendo e foi entendendo e foram crescendo as cidades, né, os países e tudo mais.
E agora a gente tem voltado a um conceito de por que se estabilizar em um lugar só se eu posso estar em qualquer lugar, né? Se eu tenho, por exemplo, um trabalho que me permite fazer isso, né? Se eu tenho ali uma estrutura financeira que me permite fazer isso, ou me planejar financeiramente para conseguir estar ali. Então, o quanto que a gente tem voltado mais a esse conceito, né? O quanto que a viagem nunca parou, né? Essa conexão, esse poder aqui do Brasil, a gente se conectar com as pessoas lá do Japão e eu poder estar lá no Japão também. Isso é algo, não é tão fácil, mas é algo viável. Sim. O quanto que voltou, né? Isso de tornar todos os lugares o meu lugar, talvez. Eu particularmente amo isso. Porque, sei lá, né? Tem tanta gente, tanto lugar no mundo, pra que ficar limitado num lugar só? Tudo bem que às vezes mudança me assusta. Porque eu não tenho controle, eu não sei como que vai ser, mas eu também sou uma pessoa do... Por que não? Vamos tentar? Se tá errado, pelo menos eu tentei, eu tenho uma nova experiência, eu tenho alguma coisa pra contar de diferente. E só se vive uma vez, né? Mas que também, né? Eu acho que vai de cada pessoa. Também a gente tá com o olhar, eu acho que um pouco enviesado, porque gostamos muito de viajar, né? Sim. Mas tem muitas pessoas que não gostam, e daí a gente pode, né, citar vários motivos, né? Não é todo mundo que curte ou tem esse olhar, ou tem essa experiência boa que a gente teve com viagens. Então, como que parte ali do olhar de cada um? E a gente tá trazendo a nossa experiência porque gostamos muito. Exato. E aí, esse episódio vai ser sim baseado no que queremos, no que gostamos, no que não gostamos. Esse episódio ele poderia trazer diversas coisas diferentes, de, sei lá, os perigos nas viagens, as coisas boas, as coisas mais ou menos, tipos de viagens, mas nós queríamos contar um pouco da nossa experiência, de como que é pra nós. Eu acho que abre margem pra gente gravar outros, né? Você deu várias ideias aí, de repente. Quem sabe, né? Deixa nos comentários, vai que você tem uma ideia melhor que a nossa. Então é isso. Vamos para as indicações. Acho que a gente conseguiu passar por vários aspectos aí Passamos por vários cantinhos, né? Vários países, estados. Sim, viajamos bastante. Não tanto quanto eu gostaria. Esses últimos tempos eu confesso que tá bem parado. Sim, eu concordo, porque pro lado de cá também tá. Tá, né? Vamos mudar isso. Vamos. Começa. Olha, eu lembro que a gente falou em outro episódio sobre o Emoções em Movimento pelo Mundo. Será que vem aí? Será? Vamos para as indicações? Vamos. O que você manda pra nós hoje, Laura? Então, na verdade tem duas coisas que eu pensei em indicar. A primeira música que eu falei no começo do episódio, né, que ela chama O Viajante, do Farfã, minha banda do coração. E uma outra, na verdade eu acho uma série, acho que eu posso dizer assim, um documentário talvez, mas ela fala sobre, chama O Brasil Visto de Cima. Então fala sobre as cidades, e aí é uma câmera, né, o Brasil visto de cima, porque é como se fosse um drone. Um drone, que daí ele vai entrando nas cidades e vai visitando os pontos turísticos e vai contando a história do lugar. Então passa por várias regiões assim do Brasil e lugares, e contando essa parte mais histórica. É bem legal também. Eu aprendi a ver isso por conta da minha mãe. A minha mãe gosta muito de viagem, me trouxe aqui, então ela passa, assim, a maior parte do tempo vendo sobre viagens na TV. E aí, eu acho que tem, eu não me recordo se é na Cultura ou naquela TV Brasil, alguma coisa assim, que tem esse documentário, assim, é super legal. Bem fácil achar. Acho que deve ter no YouTube também.
Não conhecia, gostei. Vou ficar, já que eu não tô indo viajar, né? Vamos acompanhar o Brasil de cima. A minha indicação é um Instagram. Eu fiquei pensando o quanto que tem muita gente que não viaja por conta de condições financeiras. E aí tem um Instagram que eu acompanho muito, que o nome do @ do Instagram é Diedrich. E é um vendedor de curso. Mas ele não é um vendedor comum. Recentemente ele ganhou o troféu, coisa do Guinness Book, que ele e a esposa dele é o casal mais jovem a viajar e conhecer todos os países do mundo. E aí ele vende um curso ensinando como viajar barato. Então ele ensina várias rotas, por exemplo, uma viagem atualmente para o Chile hoje, se você abrir aí, provavelmente vai uns 1.000 e pouco. Ele ensina como se viajar para o Chile, mais 4 países, pagando 1.000 e pouco. Então o curso dele é com várias estratégias sobre como pesquisar a passagem, então ele ensina como viajar mais, gastando menos. E aí a premissa dele é quanto mais você viaja, menos você paga. Porque você quer ir pro Chile, mas vou dar exemplo, a passagem para você ir pra Suíça tá R$800. Aí compensa você ir pra Suíça, da Suíça você ir pro Chile. Que às vezes pro Chile direto vai estar 1.300, pra Suíça tá 800, mas você vai pra Suíça pra depois ir pro Chile. Só que você conhece 2 destinos. Tá. Então a lógica dele é você fazer meio que uma volta ao mundo, porque você conhece mais lugares, gastando o mesmo tanto que você gastar pra ir pra um destino só. Então a rota, por exemplo, eu já vi fazendo pra Maldivas. Então a viagem pra Maldivas é 15 mil, 40 mil, depende da época. E aí ele foi pra Israel, Maldivas, Dubai. Eu acho que ele foi em 5, 6 lugares, pagando R$5.000. Ah, mentira. E é pior que é verdade. Ele mostrou as passagens, hospedagem, tudo com hospedagem. E aí é um curso bem legal. Eu ainda não assinei, mas eu já tive algumas amostras grátis. E dá pra ver que é real, porque ele faz tudo em tempo real. Então eu acho que é uma boa indicação, caso as pessoas... Porque tem muito essa questão de eu não viajo porque tá muito caro. E às vezes compensa investir um pouquinho em algo. Ele dá muita coisa, muito conteúdo gratuito. Então a indicação não é nem pra vocês comprarem o curso, porque eu não tô ganhando nada com isso, né? Não sou patrocinada. Só que eu aprendi muita coisa sobre viagem acompanhando eles. Então sobre como montar uma mala e coisas do tipo. Então essa é a minha indicação. Muito que bom. Gostei. Então é isso, né? Terminamos por hoje. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Isso. E nos vemos na próxima quinta. Sim. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.